Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência na nossa programação, agora com o programa esportivo do Mesa de Debates, aonde falaremos notícias aí do mundo do esporte, né, seja aqui no Brasil, mas também de forma mundial. E temos bastante coisa para tratar aqui hoje, né? Foi uma semana cheia. Esse programa está sendo gravado na segunda-feira e não no domingo, porque domingo tinha uma agenda cheia de compromissos na cidade de São Paulo e por isso não deu tempo aí de gravar, mas não poderia deixar de gravar aí o programa esportivo. E agora, dando início ao programa, vamos falar um pouco aí da final da Champions League. E temos um novo campeão e finalmente o time conseguiu ser campeão da Champions League, que foi o PSG. O PSG, né, aplicou aí uma sonora goleada contra o time de Inter de Milão por 5-0. E o time foi, né, campeão, né, da Champions League aí pela primeira vez, garantindo a vaga aí pro torneio Intercontinental, que particularmente falando não gosto desse nome porque o torneio vai ser sempre o Mundial. E garantindo a vaga aí para o Mundial de 2030, né? A segunda edição, isso se houver, né, o Mundial até lá. Vamos falar aí de algumas coisas que a gente tem que conversar. A primeira foi a enorme manifestação da torcida do PSG, dizendo que somos todos filhos de Gaza, fazendo aí o seu protesto, deixando aí a sua solidariedade ao povo palestino. A torcida aí do PSG que, né, se manifestou aí em defesa da Palestina, em defesa aí, né, do seu povo e em defesa principalmente aí das crianças que estão sendo assassinadas pelo Israel. Então, né, uma boa nota aí para a torcida do PSG. Também, né, uma outra coisa que emocionou a todo mundo foi o segundo título do Luiz Henrique, treinador do PSG. E por que eu falo isso? Porque o primeiro título que o treinador do PSG ganhou foi quando ele era treinador do Barcelona. E na ocasião ele estava com a sua filha, né? Eles comemoraram juntos aí na época no campo, até fincando aí uma bandeira na época do Barcelona, quando foi campeão, né, da Champions League. O porém é que a sua filha, que 9 anos, alguns meses depois, teve aí um câncer severo e veio a falecer, né? E teve toda uma questão emocional e aí que deixou todo mundo emocionado por parte aí, né, desse acontecimento que ocorreu com o treinador Luiz Henrique. O que, né, fez aí todo mundo achar que foi merecido e de fato foi merecido esse título. E uma coisa que mais chama atenção também nesse título aí do PSG é que quando o PSG estava com um time cheio de craques, digamos assim, Lionel Messi, o próprio Neymar, o Luizito Soares e tudo mais, o PSG não conseguiu, né, ganhar um título de Champions League. Sempre morreu na praia. Agora que está com um time, né? Não que o time seja ruim, mas que não tem um time de tanta estrela assim como tinha anteriormente, com Neymar, Messi, Mbappé, né? O trio que muitos chamavam
MSN, né, que também tinha o Suárez, o PSG conseguiu ganhar o título, né, mostrando que futebol é equipe, futebol aí é um coletivo, né, e que não adianta ter talentos individuais, sendo que você não tem um coletivo bom para poder jogar. Agora, saindo um pouco da Europa, indo para o Brasil, né? Falar aqui do jogo Talheres e São Paulo pela última rodada da Libertadores. E tivemos vitória tricolor por 2-1, né? Um jogo aí sofrido do São Paulo, né? Que o São Paulo aí, né, sofreu para ganhar do time quase eliminado do Talheres. O São Paulo aí abriu o placar, depois o Talheres empatou, aí no finalzinho o Luciano fez um baita de um golaço e deixou o São Paulo na frente, mas porém o jogo foi marcado aí por uma denúncia de xenofobia por parte do jogador de São Paulo, infelizmente o Damian Bobadilha, né, volante reserva do São Paulo e volante também da seleção paraguaia, aonde o Demi Bobadilha teria se dirigido para o jogador venezuelano do time do Talheres de venezuelano morto de fome, né? E vamos lá, né? Eu acho muito interessante como que o pessoal usa a Venezuela de maneira oportunista, né? Porque quando convém politicamente, a, a Venezuela é vista como algo que precisa ser defendido assim e sim pelos supostos defensores da liberdade. Mas a gente sabe que essa coisa da Venezuela, a direita e a extrema-direita utiliza de forma oportunista, porque sendo que, na verdade, esse pessoal tem rechaço, né, à Venezuela, e principalmente rechaço ao povo é, venezuelano. Então é triste ver essa instrumentalização, né, da questão da Venezuela, né? Bastante ruim, bastante complicado, né? E a ação que o Bobadilha, jogador de São Paulo, né, infelizmente, né, falo isso porque todo mundo sabe que eu sou São Paulino, fez contra o jogador da Venezuela, essa suspeita de acusação, é bastante grave, né? Agora vamos esperar o desenrolar do caso, né? Porque é claro que ninguém aqui quer fazer da internet um tribunal inquisitório, mas, né, se ocorreu mesmo o crime, o jogador de São Paulo, né, tem que pagar, doe a quem doer, né? E falando em São Paulo, São Paulo deu fechame mais uma vez no Campeonato Brasileiro, se complica, né, por 2-1, né, não tá na zona de rebaixamento, mas liga aí o sinal de alerta. O time do Tricolor Paulista perdeu aí pro Tricolor de Aço, né, o Tricolor de Aço mais conhecido aí como o time do Bahia, 2-1. Foi a primeira vitória do Rogério Ceni contra o ex-time aí que o consagrou, né? E olha só, tivemos aí duas leis do ex, porque o atacante que era do São Paulo, William José, marcou aí os dois gols para o time do Bahia, né? E novamente entra aí numa crise. O São Paulo, eu acho que tem duas visões aí que estão extremamente equivocadas. A primeira visão é de achar que as Copas não são importantes, que tem que focar todas as suas forças aí no brasileiro. A outra visão que eu acho também equivocada é que devemos ignorar o brasileiro, como o São Paulo vem fazendo. Eu acho que precisaria achar um meio termo, né, entre ignorar
e entre colocar o foco totalmente no brasileiro. O São Paulo não tem time para ser campeão brasileiro hoje. Time que eu falo questão de elenco, né? E nesse sentido faria até teria até uma razão aí para o São Paulo priorizar as Copas. O problema nisso tudo, minha gente, é que não pode ignorar o brasileiro totalmente. Então tem que achar aí um meio termo, né, para o São Paulo ir bem no brasileiro. Né, primeiro, sair dessa zona incômoda perto do rebaixamento, depois pensar aí numa pré-Libertadores e focar aí o time para poder competir a Libertadores e a Copa do Brasil. Pelo menos é isso que eu penso que tem que ser feito. Falando aí Brasil de Pelotas perdeu mais uma vez, perdeu aí pro time do João e Ville pelo brasileiro da Série D, só confirmando aí a sua bancarrota, infelizmente, né? Nesse ano não tem o torcedor chavante não tem tido aí muita notícia boa aí com o seu time, né? E assim, a gente fica até meio que sem palavras para poder falar sobre a questão do Brasil de Pelotas, porque a gente sabe que a notícia vai ser sempre a mesma, né? Infelizmente, o Brasil de Pelotas perdeu. Que fase, hein? Lembrando que o Brasil de Pelotas vai jogar aí a Série B do Gauchão do ano que vem, e muito provavelmente vai ficar sem divisão nacional. Esperamos aí que se reestruture. Temos aí algumas propostas de SAF para o Brasil de Pelotas, mas nada muito bem definido, nada muito bem esclarecido. Agora vamos aí sair do mundo do futebol até onde que a gente falou bastante, indo aí para o mundo do esporte a motor. Rafael Câmara, né, brasileiro aí que compete a Fórmula 3, ganhou mais uma vez, né, a corrida. Agora foi o GP da Espanha, né, aonde o brasileiro fez a pole e ganhou aí a corrida principal. Na minha avaliação, o Câmara, né, tá focando aí todas as suas forças aí para a corrida principal, né? E essas vitórias vêm garantindo aí ao brasileiro, né, uma gordura, né, que ajuda ele a administrar o campeonato. As corridas sprint do Rafael Câmara ele não consegue ficar aí na zona de pontuação, lembrando que a corrida sprint é feita aí com grid invertido, né? E é uma corrida menor, então é normal que isso aconteça, mas o nosso piloto The Boy from Brasil, né? Como falam aí as transmissões norte-americanas, tá aí liderando o campeonato, né, de Fórmula 2, né? De Fórmula 3. E falando aí de Fórmula 1, né? Só reforçando aí que eu não consegui assistir a corrida porque por conta aí de compromisso de agenda em São Paulo. A Fórmula 1 começou aí com o Stroll, que teve problema no pulso, mas só que o Stroll ele fez o treino livre, então a equipe Aston Martin não podia substituir ele. Então ficou com 19 grids e infelizmente o Felipe Drugovich não entrou, né, aí no grid aí no lugar do Stroll. E o e aí ficou com 19 carros, porém existe a possibilidade do Stroll não correr o seu GP de casa, né, o GP do Canadá. Quem sabe aí o Drugovich entre. Só que fica aí num dilema. Disputa o GP do Canadá, né, com a possibilidade de não disputar, ou vai para a França, em La Sarthe,
para poder disputar as 24 horas de Le Mans, né? É um dilema bastante difícil, bastante complicado. Mas falando da corrida, Oscar Piastri ganhou, né? Mais uma, né? Mostrando aí que ele ainda está no páreo para disputar o campeonato. O Norris ficou em segundo, o Leclerc ficou em terceiro e o Verstappen, pelo que eu entendi, ele resolveu aprontar, né? É, fazer aí suas peripécias e causou aí uma polêmica, né, ao colidir o seu carro com o George Russell. Eu não vou ficar entrando aí no dilema de quem tá certo, quem tá errado, porque não se sabe, mas, né, dizer aí que se for culpa do Verstappen, mandou mal. Gabriel Portoleto ficou em 12º lugar, né? Teve um momento que até onde que eu estava acompanhando, né, pela internet, o Portoleto estava em 10º. Aí a equipe, né, como sempre, atrapalhou o Portoleto. Porém, né, demonstrou aí uma evolução, né, da Sauber, né? Enfim, a gente encerrando aqui o programa, né, do podcast Mesa de Debates, o programa esportivo. Agradecendo aí a participação de todo mundo. Se inscreva no canal, contribua aí na nossa campanha. Também segue a gente no Facebook, TikTok, Instagram, Quai, Spotify e Orelo. E é isso aí, minha gente. Se despedindo aqui de mais um programa.